E quando ele vai mencionar, no versículo 1, 13:1, ele está falando sobre a superioridade, né? Aqui em Romanos 13:1, ele está dizendo que, olha, eu estou falando de representantes da sociedade, do Estado e os seus oficiais. Então, cristão, se você é um cristão que diz que ama a Deus, mas tem ódio da justiça, alguma coisa aí não está batendo. E o ex vai dizer que existem 3 organizações aqui na Terra que foram instituídas por Deus. E quais são essas 3 instituições? Primeiro, a família, uma instituição colocada aqui, impetrada por Deus. A igreja, e a igreja, quando eu digo igreja, eu estou falando da igreja do Senhor, e não a placa de religião. Eu não estou dizendo que é a sua igreja, que é a minha igreja, que é a igreja do amigo meu, não. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia está nos mostrando que é a família, a igreja, já que nós somos membros do corpo de Cristo. Guarde bem isso no seu coração. E o governo humano. E cada um desses, eles têm uma função determinada, para que haja um equilíbrio. E nós vimos que a obediência, ela precisa vir de nós mesmos. Nós precisamos ter o prazer em fazer o certo. É uma característica de você, cristão. Se você de fato busca fazer a vontade de Deus, você tem prazer em fazer aquilo que é certo. Ou seja, deve haver uma parceria entre igreja e Estado. E calma que eu não estou dizendo que você deve se envolver no meio da política. Não, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que deve haver uma comunhão para que as coisas permaneçam, andem bem. Que não haja discrepância no meio disso aí. Então, versículo 1, eu vejo aqui que a autoridade, ela procede de Deus. E é por isso que nós devemos obedecer. Aí vem um detalhe importante. Desde que essas ordens, essas leis, elas não contrariem a vontade de Deus. Mas, meu irmão, você acabou de dizer que eu tenho que obedecer. Tem. Desde que não contrariem a vontade de Deus. Os ensinamentos. Você, de repente, pega alguém que é corrupto e vai julgar uma causa. E você sabe que aquilo está errado. Você tem que aceitar aquilo. Você tem que recorrer. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. 1 Reis 21 e 3. O que diz aqui? Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Olha só. Acabe está querendo umas terras aqui. As terras de Nabote. E ele diz no versículo 3 assim, olha... E Acabe diz, olha, eu te dou outras terras, porque ele achou lindas as terras, era perto das deles, eu quero essas terras para mim. E o desejo que vem no seu coração, ele diz, eu quero. E aí chega para o seu vizinho e diz, olha, eu te dou outras terras, ou eu te dou em dinheiro. E você vê o nível que chega da corrupção, do mal, quando se trata de poder. E ele diz que não vai vender. Diz que não vai abrir mão daquilo que é seu. Mas quando você vai do versículo 8 em diante, Jezabel vai fazer o quê? Vai ordenar a morte de Nabote. Seu esposo chega lá e pergunta, o que foi? Por que tu tá assim? Tu não quis nem comer o pão hoje? Como a Bíblia diz. Ele diz, não, é porque eu queria um terreno assim, assim, assim. E o Nabote lá diz que nem vende. E também diz que não dá e nem troca. E ela diz,
Por que tu não mata ele? E Jezabel vai ordenar a morte dele. Ou seja, você vai ver que existem momentos de poder que você não pode ir contra Deus. Você não pode simplesmente dizer, então eu vou fazer isso. Não pode. Não tem lógica uma coisa dessas.